Fala, meu povo! E aí, tudo bem com vocês? Estamos de volta com as nossas videoaulas, professora Ana Flávia, e hoje, no nosso processo de redemocratização no Brasil, vamos entender de que forma se desenvolveu o processo da ditadura militar e como ocorreu esse movimento chamado Direta e Já. Exatamente. Por quê? Quando ocorreu o golpe de Estado em 1964, o Brasil passou a ser comandado pelos militares. Então, os governos, os prefeitos, os chefes de Estado passaram a ser comandados por militares e que esses militares eles foram escolhidos de modo indireto, ou seja, não foi através de eleição, não foi através de candidatura e não foi o povo que elegeu. Então, direta e já é exatamente a questão de que a volta da democracia, por isso o nome redemocratização, porque é a volta da democracia, o período da ditadura chegar ao fim e o povo escolher quem vai comandar o nosso país, seu chefe de Estado, o governo, prefeito e a autoridade maior que são os presidentes. Então vamos ver tudo isso a partir da nossa aula de agora. Então, aqui na sua tela temos a seguinte informação, a campanha das diretas já. Vamos entender. A redemocratização, que eu já mencionei para vocês, que é a volta da democracia, não foi um processo contínuo e completo, mas marcado por avanços e recuos. Por quê, professora? Porque quando a gente fala de avanços, era um movimento, ele tendo mais pessoas junto dele para lutar por direitos. E recuo é exatamente as pessoas deixarem de praticar o que estavam fazendo, ou seja, parar, recuar, deixar de participar desses movimentos. Aqui nós temos na sua tela a extinção do bipartidarismo. O que significa isso? Lá em 1964, quando foi instaurado o golpe de Estado, o poder militarista dentro do nosso país, o que foi que esses militares fizeram? Primeiro, tivemos um militar que foi eleito, Castelo Branco. Então, dentro da questão da ditadura militar, tivemos como governos militares comandando Castelo Branco, Costa e Silva e Médici. Ambos, eles implantaram sistemas de repressão, oposição e que as pessoas não tinham tanta liberdade de expressão diante disso, principalmente o povo, e quando a gente fala do povo, a classe mais pobre, entra a questão aí os operários que lutavam por seus direitos, também a classe média e a classe alta, artistas e intelectuais. Quem eram esses intelectuais? Políticos, advogados, médicos, jornalistas. Então nós tínhamos aí, representantes das várias camadas do nosso país que não concordavam com esse golpe de Estado. E aí uma das ações desses governos, Castelo Branco, Costa e Silva e Médici, foi acabar com os partidos políticos dentro do nosso Estado, dentro do nosso país, determinando ter apenas 2 partidos, por isso bipartidarismo, onde esses 2 partidos só poderiam ter representantes militares, que era o MDB e o Arena. Então, em 1979, a instituição do pluripartidarismo, com regras rígidas e proibição de legalização dos partidos comunistas, ocorreu essa extinção. Em 1982, na primeira eleição direta para governadores desde 1960. Então, olha aí, a campanha das diretas já a partir de 1982, já começou a mostrar que ela tinha os frutos a colher. Por quê? Porque já teve a primeira eleição direta para governadores. Lembrando que a última teria ocorrido em 1960, mas 4 anos depois não pôde mais ter por conta do golpe de Estado. Os partidos de oposição venceram em 10 estados. Campanha das diretas já começou em 1983,
Quais suas características? Observe. Grandes manifestações populares a favor da proposta da emenda constitucional. Qual era o objetivo dessa emenda constitucional? Restabelecer as eleições diretas para presidente. Então, em 1983, o povo foi à rua fazer manifestações exigindo que a proposta da emenda constitucional ela fosse aceita e fosse restabelecidas as eleições diretas. Dessa forma, o povo iria escolher o presidente do nosso país. Essa emenda constitucional foi derrotada na Câmara Federal, porém, o candidato da oposição, que candidato foi esse? Tancredo Neves, do partido PMDB, foi escolhido como próximo presidente do colégio eleitoral. Então, tivemos aí Castelo Branco, tivemos Costa e Silva, Médici, e aí anos depois nós temos quem aqui, ó, Tancredo Neves, sendo escolhido para representar o colégio eleitoral. Só que em 1985, José Sarney assume a presidência. Fala, professora, mas não era Tancredo Neves? Sim, mas preste atenção o que foi que aconteceu com o Tancredo. Na véspera de sua posse, ele adoeceu e chegou a falecer no mesmo dia, o dia da sua posse. Tancredo Neves já vinha com alguns sintomas com relação a problemas de saúde, mas não mencionava para as pessoas, escondia, e no dia da sua posse ele passa muito mal. E aí ele é levado para o hospital e chega a falecer. Então ele não assume a presidência do Brasil. Dessa forma, José Sarney, que era o seu vice, assume o nosso país em 1985. E aí nós temos uma informação aqui, ó, em outra cor, destaque para vocês. Os partidos que fizeram parte dessa questão da extinção do bipartidarismo. Tivemos o Partido Democrático Social, PDS, que passou a surgir e antes era conhecido como Arena. Por quê? Porque em 79 teve a extinção, mas depois os partidos foram se reestruturando e foram mudando de nome, de nomenclaturas. Tivemos o Partido do Movimento Democrático Brasileiro, o PMDB, que lá na época do golpe de Estado era MDB, Partido Democrático Trabalhista, PDT, Partido dos Trabalhadores, PT, e Partido Trabalhista Brasileiro, PTB. Desses partidos, hoje, quais a gente ainda encontra dentro da nossa política? Nós temos o PMDB, nós temos o PDT, o PT e o PTB. E aí você deve estar pensando, mas afinal, professora, como foi que ocorreu essa transição política? Como foi que aconteceu essa crise econômica? Bem, quando Tancredo Neves chega a falecer no dia da sua posse, o seu vice José Sarney assume exatamente no ano de 1985. Ele passa a ser o presidente do Brasil. E aí nós temos que informação? Plano cruzado, aqui está relacionado com o dinheiro. Deixa eu limpar aqui para ficar... Plano cruzado, que está relacionado com o dinheiro. Em 1986, quais foram as medidas tomadas por Sarney? Para controlar a inflação, ele promove a elevação do poder de compra da população e gera um grande aumento de consumo. Retorno dessa inflação, como foi que ocorreu? Os preços foram congelados, esses preços industriais e comerciantes boicotaram o plano. Por quê? Porque os preços foram congelados e aí o povo se beneficiou com isso, se beneficiando, iriam comprar mais. Então, olha o pensamento de Sarney. Vou congelar os preços industriais e comerciais, o povo vai ter mais condições de comprar, vai aumentar o consumo e dessa forma vai gerar mais renda para o nosso país.
Só que os comerciantes, eles boicotaram esse plano e começaram a desabastecer os supermercados ou reajustaram os preços. Então, eles não seguiram a ordem dada pelo governo federal com relação à questão econômica. E o que mais prevaleceu foi o aumento do preço ou foi o desabastecimento dos supermercados? Realmente foi não ter alimento nas prateleiras, começou a sumir, exatamente porque as indústrias e os comerciantes, eles começaram a boicotar esse processo. E aí também em 1986, o Congresso Constituinte, o que é que ele forma? Formado por senadores e deputados eleitos para o Congresso, eles elaboram uma Carta Magna. Em 1987, a Assembleia Constituinte, olha aqui a diferença, aqui é Congresso e aqui é Assembleia, contou com a grande participação popular e recebeu 122 emendas, acompanhadas de 12 milhões de assinaturas. Lembrando que tudo isso por uma questão econômica e por uma transição política, fim da ditadura militar e o começo da redemocratização política no nosso país. E para que essa redemocratização acontecesse, começou a se pensar politicamente em novas medidas e que essas medidas elas deveriam ser impostas, ou seja, as leis. Diante disso, no ano de 1988, nós temos a nova Constituição do Brasil. Constituição essa que dura até os dias atuais. Então, nós temos dentro da Constituição alguns temas que são relacionados com o povo. Que temas são esses? Cidadania, saúde e educação, trabalho, meio ambiente. E o que essas medidas estão relacionadas? Vamos entender algumas. Cidadania, reconhecimento, olha só, das liberdades individuais, da liberdade de expressão e da organização política. Quando se fala dessa organização política, é a volta do Senado, é a volta dos deputados, é a volta dos vereadores, prefeitos, governo, ou seja, toda estrutura política sendo reestruturada novamente, com os três poderes, executivo, legislativo e judiciário. Liberdade individual e liberdade de expressão é cada pessoa poder expressar sua opinião sem correr o risco de ser presa, porque está dando a sua opinião sobre determinado assunto. Outra medida, possibilidade de realização de plebiscitos e a apresentação de projetos de lei. Plebiscitos eram projetos para serem votados, e aí, no caso, poderia ser através do povo. Reconhecimento dos direitos dos povos indígenas e das comunidades quilombolas. Aqui os quilombolas, nós temos os africanos. Deixa eu limpar aqui. Então, assim, nós temos os africanos, que no caso eram os negros escravizados. Os crimes de tortura e racismo passaram a ser inafiançáveis e imprescritíveis, ou seja, eram crimes que não poderiam ser passado a mão. O que é passado a mão? Não poderia ser uma pena branda, uma pena leve. Com relação à saúde e educação, nós temos aqui garantia de acesso à saúde e educação, onde os direitos fundamentais é uma obrigação do Estado. Entrando aqui o SUS, Sistema Único de Saúde, e a educação, escolas e universidades públicas, um direito a todos. Criação do Sistema Único de Saúde, o SUS que eu já mencionei a vocês, e financiando, sobretudo, os recursos da União, dos estados e dos municípios. Trabalho. Estabelece a jornada de trabalho máxima de 44 horas semanais. Lembrando a vocês
Lembrando a vocês que essas 44 horas semanais foi no período da elaboração da Constituição em 1988. Nos dias atuais, ela está modificada, não é 44 horas semanais, atualmente são 40 horas semanais. Nós tínhamos também nesse período garantia do direito de greve e associação sindical, extensão da licença gestante de 90 para 120 dias, criação do adicional de férias, carteira assinada, 13º, tudo sendo restabelecido. E com relação ao meio ambiente, proteção das florestas, deixa eu limpar aqui, proteção das florestas, fauna, flora e regiões naturais, por meio de criação de lei e proteção ambiental. Então, aqui vocês podem observar que a Constituição de 1988, após a redemocratização no Brasil, assumindo como primeiro o presidente José Sarney, mas lembrando que o presidente eleito, o candidato eleito foi Tancredo Neves, mas que ele não pôde assumir porque no dia da sua posse passou mal e chegou a falecer, chegou a morrer, e o seu vice que assume. Então, professora, quer dizer que qualquer candidato que venha a ocorrer algo com ele, o vice que assume, exatamente, é o vice. Então, por isso que todo candidato tem ele como principal e sempre tem o seu vice, exatamente, em algum momento, ele ter que assumir caso o oficial não consiga. Então, para concluir a nossa aula de hoje, fiquem atentos às informações que eu vou passar para vocês. Esse assunto de redemocratização no Brasil é um dos assuntos que fazem parte do processo político reestruturado dentro da história brasileira, onde durante um tempo foi comandada por militares através de um golpe de Estado. Aí você deve estar pensando, mas professora, os militares não podem assumir uma presidência, um governo, uma prefeitura hoje? Podem sim, mas hoje é através de eleição. Ele se candidata e tem um dia da eleição e o povo que escolhe. Nesse período aqui, de 1964 a 1985, foi o período da ditadura, em golpe de Estado, onde tivemos 3 governos, 3 militares que comandaram o nosso país, Castelo Branco, Costa e Silva e Médici. Lembrando que Costa e Silva é uma única pessoa, é sobrenome, tá? E dentro dessa questão deles de opressão, de reprimir as pessoas, de impor regras, os atos institucionais, o principal, que a gente já estudou em aulas, foi o AI-5, o povo começou a ir às ruas exigir a volta da democratização. Por isso, nosso título. E esse movimento ficou conhecido como Diretas Já. E aí, com relação à nossa atividade da aula de hoje, fique atento na sua agenda online, que lá será especificado o que vocês deverão realizar. Qualquer dúvida que tiver, pode perguntar no Class. Vamos ficando por aqui. Até a nossa próxima aula. Tchau!